a figura principal da nossa cozinha, né? A quem a gente trabalhou para dar um destaque. Então a ideia foi que a nossa cristaleira fosse o objeto principal da nossa cozinha e executamos ela então agora com o vidro incolor, tá bom? Optamos aqui por fazer duas gavetas internas, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês, duas gavetinhas internas para colocar itens ali que a gente queira deixar na cristaleira. Mas um pouquinho mais escondido, de repente um jogo de talheres, né? Um jogo de jantar que a gente vai comprar ainda, vamos colocar ali dentro. Então assim, tá só as gavetas por enquanto, mas já dá para dar uma ideia para vocês aqui, tá? Deixamos aqui uma área de prateleira um pouquinho mais alta, para caso a gente quiser colocar algum item mais alto aqui nessa área. E aqui para cima a gente dividiu o espaço restante de forma equivalente, tá bom? E deixamos ali uma parte inferior para que a gente coloque ali itens mais pesados, assim como aqui, tá? Então aqui, como vocês vão ver, ó, vou mostrar para vocês aquela questão do MDF que eu falei para vocês, ó, que a gente usou o MDF de 18 milímetros nas prateleiras, principalmente porque são prateleiras grandes, ó, então a gente usou uma espessura de MDF mais grosso para poder suportar nessa parte do meio aqui maiores cargas, tá bom? E não gerar aquele efeito de o móvel ficar ali penso, né? Que ele vai envergando, digamos assim, o móvel, tá bom? Então fizemos aqui. E lá embaixo ainda eu tenho que substituir. Deixamos duas tomadas, tá? Eu vou colocar tomadinhas pretas lá. Eu vou trocar aquela capinha branca. É porque já era na parede branca assim. Eu não tive tempo ainda de comprar, mas eu vou colocar duas tomadas pretas. Deixamos ali porque se a gente quiser colocar, por exemplo, algum item elétrico dentro da cristaleira futuramente, né? Sei lá, né? Tô aqui, nós deixamos pronto, mas não que vá ter, mas digamos assim, né? Vamos aqui elocubrar, né? Pensar que futuramente talvez a gente queira usar alguma coisa elétrica ali dentro da nossa cristaleira. A gente deixou essas tomadas para poder passar com a fiação lá por trás das gavetas e entrar ali e poder ligar, né? Ligar ali naquelas tomadas. Então já deixamos ela lá embaixo para ela não ficar muito visível, né? Se a gente deixasse lá em cima ia ficar muito mais visível. Até pensamos depois que poderíamos ter deixado uma torre escondida lá no fundo, seria até melhor, tá? Deixaria uma torre ali num dos dois cantos. Acabou que a gente optou naquele momento, né, deixando aqui essas duas tomadas. E para que a gente possa usar essas duas tomadas, pessoal, o que a gente fez? O móvel aqui no fundo, tá vendo? Ó, esse móvel aqui das gavetas e dessa prateleira, ele não vai até lá no fundo do armário. Ó. A gente deixou ali 5 centímetros de recuo para poder passar justamente com a fiação lá para baixo e poder utilizar aqui alguma coisa elétrica aqui nessa nossa cristaleira, tá bom? Então tá aqui, ó, a cristaleirazinha. Vou mostrar para vocês aqui a iluminação. Acho que aqui já dá para ver a iluminação dela. Ó, não tá ainda à noite, mas já dá uma ideia legal. Deixa eu até apagar a luz aqui da cozinha, que ela gera esse efeito aqui no vidro. Deixa eu apagar aqui para vocês verem, ó, como é que ela ficou. Acho que aqui fica bem bacana, que a gente consegue ver só o efeito do LED, tá? Então temos a fita LED do lado de cá e temos a fita LED do lado de cá. Aquela mesma fita neon, tá? Vou mostrar aqui depois para vocês, a gente também tem aqui embaixo. Mas a gente achou que ficou um efeito muito legal. Olha só, pessoal, a questão, né, da iluminação aí dentro da nossa cristaleira. Então ela vai desde lá de cima até lá embaixo a iluminação. Aí, ó, como é que ficou bem bacana. Tá vendo? O que vocês acharam aí? Comenta aí pra gente. Gostaram? Acharam que ficou bonito? Que ficou bacana? Que a gente acertou nas escolhas que a gente fez do vidro incolor, né, de ser o elemento principal aqui da nossa cozinha. A gente gostou bastante mesmo do resultado, achamos muito legal. Deixa eu abrir aqui agora para mostrar para vocês. Vou até deixar aqui com a iluminação, que eu acho que fica legal aqui. Eu estou olhando aqui pela câmera, acho que ficou bem bacana. Vamos abrir as portas para poder ver, ó. Então tá aí. Lá embaixo para as louças mais pesadas. Aqui a Fabíola botou algumas taças, alguns copos, né? A gente ainda vai comprar alguns itens para poder utilizar aqui e poder preencher toda essa cristaleira, tá certo? Mas por hora é esse aqui o que a gente tem. Aqui eu vou mostrar as gavetas, ó. Então a gaveta também a gente fez com puxador cava. Essa gaveta de cima tem a cava por baixo, essa daqui tem a cava por cima. Então para a gente trabalhar apenas com uma linha aqui, tá certo? Ó. Então temos aqui um gavetão aqui dentro. Ó, um gavetão que a gente vai poder usar itens aqui, né? Se quiser botar pratos aqui dentro também dá, né? Botar aqui um conjunto de jantar, né? De facas e talheres de jantar, tá certo? E aqui embaixo
temos outro gavetão desse aqui, ó. Então temos 2 baita gavetões aqui dentro da nossa cristaleira. Tá certo, pessoal? Então, aqui, este é um dos itens que a gente tem aqui. E aqui ficou, né, a moldura da geladeira, tá certo? Essa área aqui acabou ficando assim uma área que a gente não utilizou para armazenamento. Isso foi para manter a identidade visual aqui dos dois lados. Então, por conta da profundidade que a gente precisava para a adega aqui, acabamos utilizando esse mesmo recuo daqui do lado de cá para manter um padrão. Então vocês podem ver, né, que tanto aqui quanto nessa virada e quanto aqui tem mais ou menos as mesmas proporções, tá? Para ficar aqui um visual parecido. Até pensamos em fazer um armário que você puxasse aqui e pudesse aproveitar essa área de armazenamento, mas acabamos por não utilizar também para a questão de facilitar também, tá, a ventilação desta geladeira aqui. Como ela fica embutida dentro da caixa, essa área oca aqui, ó, ela é aberta por baixo também, ajuda a questão da ventilação da geladeira, tá? Porque lá, como tem a adega, o fundo é fechado, então essa lateral aqui ela é fechadinha. Se a gente colocasse a geladeira aqui dentro dessa marcenaria, talvez faltaria ali uma ventilação suficiente para ela e poderia causar algum tipo de dano ao produto. Então decidimos optar por não usar essa área aqui para armazenamento e deixar livre, né? Então ali dentro é um vão até maior do que o que tem aqui da geladeira, justamente para poder dar uma ventilação bacana, tá bom? Uma ventilação legal. Aí aqui, ó, eu vou mostrar já logo esse cantinho, porque como assim, eu não sei se todos assistiram o vídeo, mas a gente comentou que nesse canto aqui a gente ia fazer um fechamento com esse piso, né? Para quem não lembra, tá aqui nos vídeos aqui embaixo que quiser ver, ali no canto, né, e toda essa parede, toda essa parte de cima aqui, fora esse frontão, era um piso branco, né? Então, quando a gente fez aqui o projeto dos armários, a gente não tinha pensado nada para esse cantinho aqui. Então, ia ficar visível aqui lá no canto aquele fundo branco. Então, eu tinha comentado num dos vídeos que a gente ia comprar uma caixa desse piso aqui para a gente poder instalar uma peça lá e poder ficar padronizado dessa cor, né? E essa parte de recuo que estava aqui, esse vão que ia ficar aqui, ele já era planejado aqui para nossa cafeteira e para o nosso filtro de água. Só que, né, a gente ia deixar esse vão aberto, ia ficar aqui tipo como se fosse um buraco aberto aqui, né? Que é a profundidade desse móvel aqui, ó. Então a parede está lá no fundo, né? Então ia ficar essa profundidade aberta aqui, e aqui a gente ia fechar com um piso lá para ficar pelo menos visualmente padronizado. Quando deu a pane dos móveis aqui em cima, que a gente precisou mexer e ajustar, né, essa marcenaria aqui da parte de cima, a gente viu um vídeo alguns dias antes, pensando em como é que a gente ia resolver e tudo mais. A gente viu o vídeo de uma marcenaria que estava executada e que tinha um nicho assim bem na lateral de virada, assim, ó, exatamente igual esse nosso. Aí a gente falou, poxa, ficou muito bacana, né? Então assim, ficou muito mais legal do que deixar um vão simplesmente aberto ali para usar da forma como nós queríamos. Então a gente decidiu, né? Falamos ali com a empresa, inclusive eles nem nos cobraram, tá, pessoal? Por conta do erro que aconteceu aqui na medição, eles deram esse nicho aqui para nós que não estava contratado, não tinha sido comprado, eles deram para a gente como uma forma assim de amenizar o problema que aconteceu aqui em cima. Então assim, além de resolver facilmente para a gente aqui o problema que aconteceu, né? Sem a gente ter grandes dores de cabeça, né? Além de eles resolverem, vou até ligar a luz aqui de novo para facilitar, mas além de eles resolverem o problema, eles acabaram ali nos dando, digamos assim, esse nichozinho, esse nicho ali na lateral, para compensar aí o probleminha, né? E o atraso que a gente teve aqui na nossa marcenaria. Então acho que ficou bem legal nessa virada, a gente conseguiu ter um bom aproveitamento. Então fizemos o nicho onde ficou ali o nosso filtro de água e a nossa cafeteira, e ainda conseguimos utilizar a parte de cima, assim, pessoal, aqui em cima, ó, com uma portinha basculante para colocar outros itens aqui em cima. Então ficou dividido, a gente teve um aproveitamento melhor desse espaço do que simplesmente deixar ele aberto, né? Então se a gente deixasse ele aberto, a gente ia conseguir colocar aqui a cafeteira e o filtro, mas não conseguiria usar nada em cima. Colocando esse nicho do jeito que a gente fez, a gente conseguiu fazer essa portinha basculante aqui em cima e serviu certinho, ó. Então cabe aqui, por exemplo, a garrafa de café. Quando a gente faz o café aqui na cafeteira, né? Depois a gente tira para não ter que ficar com ela ligada, tira, coloca aqui na garrafa de café tradicional, tá? Então essa garrafa a gente conseguiu colocar aqui. Temos então o pó do café e o açúcar aqui no pote, então já ficou aqui, né? O copo que a gente vai usar aqui para água já ficou aqui também. Então a gente conseguiu, né? Como eu falei para vocês, a gente ainda está testando as coisas que a gente vai colocar, mas colocamos por enquanto esses itens aqui. Mas a gente ganhou essa área de armazenamento colocando esse móvelzinho aqui,
tá? Então esse nicho com esse basculante aqui em cima, esse armarinho que a gente fez de fechamento aqui nesse cantinho. Então resolveu aquele problema de ficar aquela visão aberta com piso branco lá no fundo. Acabamos que a gente nem comprou o piso que nós íamos comprar para instalar lá e encaixamos aqui essa marcenaria aqui, complementando tudo aquilo que a gente já tinha contratado, tá bom? Então a gente achou que ficou muito legal, ficou muito bom o resultado, melhor do que a gente tinha planejado, e por conta daquele probleminha que aconteceu aqui, a gente teve o tempo, né, de executar isso aqui. Talvez até depois, assistindo outros vídeos, a gente executasse essa marcenaria no futuro, mas foi bom que a gente não teve o gasto com o piso e já ganhamos ali, né, essa instalação desse móvel por conta do probleminha que aconteceu aqui. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Continuando aqui a parte de baixo, né? Eu não sei se vocês lembram, quando eu mostrei, né, no primeiro vídeo, antes de a gente identificar o problema ainda, que estava montando aqui, que eu falei assim, que a gente queria manter uma padronização visual, e eu citei essas duas portinhas para vocês aqui, ó. Tá vendo que aqui são duas, pode não parecer, mas são duas portas ali, é tudo gaveta, e aqui são duas portas, mas vocês estão vendo que segue o mesmo padrão. A gente trabalhou aqui para seguir o mesmo padrão de visual, simulando como se fosse gavetas, exceto pelo fato de que você vê a divisóriazinha das duas portas aqui, mas dá a ideia, né, quando você está olhando aqui, de um mesmo padrão visual, e não duas portas chapadas, né, como são aquelas portas que estão lá, ó, né, duas portinhas lisas. Se a gente tivesse aqui, ia destoar um pouquinho, né, na questão do visual do restante da marcenaria que tinha do lado de lá. Tanto tínhamos, né, aqui uma divisão que poderia comportar essa alteração, né, que seria aqui, tipo, por exemplo, a máquina de lavar louças aqui no meio, ela quebraria, né, essa continuidade, e poderíamos ter instalado aqui realmente uma portinha lisa. Mas para manter o visual ainda assim, nós trabalhamos aqui, ó, para que essas portinhas tivessem esse mesmo visual de lá. E como é que a gente fez, né? Como é que a gente executou aqui? Vou até abrir para mostrar para vocês, ó. Isso aqui é portinhas, tá vendo, ó? São duas portinhas. E lá dentro nós temos um armário com aproveitamento até lá no fundo. Fizemos também aqui naquela mesma ideia, ó. A gente fez uma prateleirinha ali, só que só até metade do móvel. Então os itens maiores aqui, por exemplo, air fry, liquidificador, que são mais altos, a gente deixa aqui na parte da frente, né? E na parte de trás lá em cima, ó, a gente usa itens menores, né? A batedeira, né? Um trituradorzinho, sanduicheira. Então a gente botou uma prateleirazinha para ter ali o acesso também a dois níveis de armazenamento, tá certo? E aqui, como vocês podem ver, ó, a porta ela é bem grossa, tá bom? Então por quê? Porque aqui, pessoal, a gente fez o seguinte: trabalhamos com um MDF de 6 milímetros, que vocês estão vendo aqui, ó, essa espessurinha aqui. Então aqui tem um MDF de 6 milímetros e temos aqui também um MDF de 18 colado nele, aqui, ó, de 15 na realidade, tá? 6 e 15, então ficou 21 no total essa porta. Para quê? Para a gente conseguir simular essa cava aqui no meio, ó. Então temos aqui uma chapa de 6 de cima e embaixo, né? Uma chapa grandona, que é essa chapa aqui de dentro. E temos duas chapas coladas aqui na frente do MDF de 15, simulando como se fosse a frente de uma gaveta, tá certo? Ó, então esse foi, digamos assim, o artifício que a gente utilizou. Acabou gastando duas chapas aqui, né? Uma de 15 e uma de 6 para fazer. Dois pedaços aqui no caso, mas para dar essa ideia de que isso aqui seria também uma gaveta, né? Ó, então quando a gente fecha, ele fica com o mesmo padrãozinho como se fosse uma gaveta, ó, como se eu tivesse aqui o puxador em cima e embaixo da gaveta, para ter essa mesma ideia aqui, tá certo? Então o que vocês acharam? Ficou legal ou não ficou? Né? A gente gostou muito, tá vendo? Então isso aqui, quando a gente projetou o móvel, a gente já pensou nessa ideia aqui, discutiu com o pessoal da marcenaria e chegamos nessa solução, né? Usamos a chapinha de 6 com as placas coladas aqui, fixadas na frente, de 15, para que a gente tivesse essa mesma ideia de visual daqui, ó. Então acho que ficou bem legal, né? Parece que é tudo gaveta aqui, ó, tudo gaveta. E na realidade não é. Ali são gavetas e aqui são duas portinhas. Bom, acabei ficando sem bateria aqui enquanto eu estava filmando, tá? Tive que botar o celular para carregar, fui aproveitar para fazer outras coisas aqui. Já escureceu, como vocês podem ver. Então eu acho que vai ficar um pouco ruim para mostrar agora o resto da marcenaria à noite, tá certo? Mas eu vou aproveitar para mostrar a questão da iluminação, né? Não tem horário melhor do que a noite para mostrar a iluminação. Então amanhã eu termino de filmar aqui a parte da marcenaria que eu ainda não mostrei. E agora eu vou aproveitar aqui que estamos à noite para mostrar a questão da iluminação, tá bom? Bom, aqui como eu já tinha mostrado para vocês, a iluminação da nossa cristaleira, tá certo? Vamos até apagar a luz da cozinha para a gente ter a percepção dela com todas as luzes apagadas. Aí, ó, só
a cristaleira acesa. Então ficou muito bonito, né, pessoal? Ficou muito legal. Vocês já tinham visto aqui, eu já tinha mostrado. Vou mostrar aqui também, ó, que eu ainda não tinha mostrado. A lateralzinha da geladeira que a gente fez para colocar aqui vinhos. Não temos vinhos suficientes ainda, tá, pessoal? Deixe indicações pra gente aí de vinhos pra gente poder tomar. Mas coloquei aqui algumas garrafas só para encher, tá certo? E tem uma ideia, ó. Então ela tem iluminação assim como a cristaleira dos dois lados, aquela mesma fita LED, né? Aquela fita LED neon. Aí vocês podem ver, ó. Fica só um filetinho na marcenaria, tá bom? Então é feito uma cavazinha na marcenaria para encaixar aquela fita. Fica bem discreto e bem bonito, né? Então tá aqui a adegazinha que a gente fez na lateral da geladeira. Depois eu vou mostrar com mais detalhes durante o dia, explicar por que não vai até lá em cima, tá bom? Aqui é só para vocês terem uma ideia aqui da questão da iluminação, que à noite fica perfeito, né? Aqui também. E botamos aqui o LED na nossa bancada também. Deixa eu me afastar um pouquinho, ó, para vocês verem. Então, como eu comentei no outro vídeo da instalação, né? Colocamos o LED de ponta a ponta. Quem viu o vídeo lá, eu comentei sobre um probleminha que a gente teve, né, com a questão da instalação da coifa. E a gente corrigiu agora. Então, como vocês podem ver, a fita LED ela vai da ponta até a outra ponta, passando por trás, ó, da nossa coifa. Então não tem aquela interrupção, né? Então não tem aquela interrupção do tipo iluminado, aí vem a coifa sem iluminação e continua iluminando. Aqui a gente passou por trás, então a iluminação ela vai de ponta a ponta em toda a bancada. Ó, passa aqui, ó, para quem viu o outro vídeo eu mostrando lá, esse aqui era o resultado que a gente esperava desde o início, tá certo? E depois que foi corrigida a peça, agora o LED passa certinho por aqui, tá bom? Vou mostrar aqui agora também na nossa churrasqueira, ó. Então, temos a primeira iluminação da bancada, aqui, ó, tá certo? Então, o LED da mesma maneira passando de fora a fora, tá certo? Ó, só a cavinha aqui, bem discretinho. E temos a iluminação em LED lá na parte superior. Tá vendo lá? Então, temos ali a iluminação também naquela parte superior, onde é que a gente vai colocar lá as decorações, né, que a gente quer colocar aqui nessa área. Vão ser itens provavelmente que a gente não vai fazer muito uso, né, para não ter que ficar subindo em escada para pegar lá, porque é bem alto, né? O nosso pé direito aqui, ele tem 2,73 m, se eu não me engano, 2,73, 2,76, um negócio assim. Então lá a gente vai colocar itens decorativos, ó. Então tá aqui a parte de iluminação em LEDs que a gente colocou aqui na nossa marcenaria, tanto na marcenaria da churrasqueira, tá certo? Quanto nas marcenarias aqui da nossa cozinha. Então acho que ficou bem legal, né? Ficou bem bacana. Aí, ó, o efeito que as iluminações causaram aqui no ambiente, né? E aí, por exemplo, essa iluminação a gente botou o botãozinho de acionamento aqui embaixo, ó. Então tem o botãozinho aqui dentro do nicho, ele desliga aqui. E essa iluminação aqui eu ainda tenho que ajustar, mas é para ela ser feita aqui, tá certo, ó, neste botão aqui. Então aqui, ó, é para acender e apagar aqui, e é para acender e apagar também num outro botãozinho aqui que a gente fez aqui, ó. Ele até funciona assim, tá? Eu ligando e desligando aqui e ligando e desligando lá, mas eu fiz uma ligação errada aqui no botão que eu vou ter que corrigir para que, por exemplo, eu consiga acender aqui e desligar lá, acender lá e desligar aqui, né? Independente. Aqui ele só funciona se eu ligar e desligar no mesmo botão, porque se eu desligar aqui e ligar lá e tentar desligar aqui, não vai, tá? Ele não vai. Aí, para fazer isso, eu preciso inverter os fios que eu instalei aqui dentro. Tá certo? Então, aqui agora à noite foi bom que pelo menos eu consegui mostrar essa iluminação para vocês, tá certo? E aí, eu continuo a mostrar os móveis aqui amanhã durante o dia, que eu acho que fica melhor aí para vocês visualizarem.